Com tantas disputas mundiais, obviamente as de armas e ferramentas são as que mais se destacam, né? E quando falamos disso, temos que colocar os soviéticos no meio. Até porque você não deve nem imaginar que existe uma ferramenta capaz de cavar um túnel subterrâneo como se fosse uma minhoca robô, né? Então para tudo, clica no like aí embaixo e inscreva-se no canal para fazer parte da família, porque hoje nós veremos 5 invenções dos soviéticos que você não conhecia. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. ZIL-115. Esse foi um veículo produzido nos anos 70 que, acreditem família, já saiu de fábrica com direção hidráulica, 2 sistemas de ar-condicionado, vidros elétricos e transmissão automática que, olha, pra época era raridade, ninguém tinha, só eles mesmos. Mas é claro que esse veículo não foi fabricado para ser comercializado. O ZIL-115 era exclusivo para oficiais do governo e, apesar de ser um carro de luxo, seus métodos de produção eram bem parecidos com tanques de guerra. Apesar de parecer pouca coisa, esse carro tem um motor V8 poderosíssimo e em uma arrancada de emergência ele era capaz de chegar aos 200 km por hora, olha, com muita facilidade. O que isso causava? Bom, certamente uma vantagem imensa em uma necessidade de fuga ou até mesmo de invasão, né? Somente os soviéticos tinham uma máquina tão robusta e moderna como essa na época. E olha, vale falar aqui, se você ficou interessado em saber se dá pra ter uma dessa, nada disso. Essas máquinas estão em exposição em alguns museus ali próprio do exército ou até mesmo em serviço até os dias de hoje. Biorobôs soviéticos. Até hoje os soviéticos são conhecidos por projetos audaciosos e muito delicados, principalmente pela maioria deles envolver animais. Caso você não saiba, o primeiro viajante terrestre ao espaço foi uma cadela soviética chamada Laika. Se não fosse esse início, provavelmente o homem demoraria muito mais para conhecer o espaço. Porém, um projeto soviético bem esquisito que foi guardado em 7 chaves foi a da criação de biorobôs. Basicamente, os soviéticos queriam transplantar a cabeça de um mamífero no corpo de um robô. Sim, família, isso não é ideia de filme ou série, era realidade. Felizmente, o projeto foi cancelado e toda a documentação guardada. Graças a uma investigação que aconteceu nos anos 90, toda a papelada foi localizada e todos os detalhes divulgados na mídia. Não é bom mexer com os soviéticos não, hein? Super soldados da União Soviética. Ainda falando de experimentos bizarros, temos um que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial e que provavelmente seja ainda mais assustador do que o experimento anterior. Enquanto os Estados Unidos tentavam testar o poder do LSD e outros produtos químicos em soldados, os soldados soviéticos eram submetidos a modificações corporais extremas. Alguns recebiam implantes de eletrodos feitos de ouro no cérebro, fazendo com que não sentissem mais dor. Outros se tornavam quase Wolverines da vida real. Partes dos seus ossos eram blindados com titânio, para que se tornassem cada vez mais rígidos e talvez inquebráveis. Porém, os cientistas logo aprenderam que o corpo humano muitas vezes não reage bem a objetos estranhos, podendo então rejeitá-los. Muitos soldados morreram durante as cirurgias e outros com implante cerebral acabaram desenvolvendo transtorno de personalidade e até mesmo câncer. Cerca de 3.000 pessoas foram submetidas a esse tipo de experimento e, embora o exército soviético alegue que todos eram voluntários, é mais provável que tenham sido forçados a se submeter a esses procedimentos, já que negar ordem de superiores no exército era considerado crime e o culpado era executado por fuzilamento. Spiral Space Fighter. Por cerca de uma década, a União Soviética estava focada em conseguir criar uma espécie de Boeing que seria capaz de viajar a grandes velocidades, porém fazer pousos e decolagens a velocidades muito menores. Estes aviões seriam capazes de, inclusive,
batalhar em altitudes muito maiores, ou seja, eles seriam mais ou menos como uma nave espacial preparada para batalha, quase como ali em Star Wars. Ele supostamente seria capaz de viajar a uma velocidade de 7,5 mil km por hora em altitudes de mais de 30 km. Só pra gente comparar aqui, um avião comercial daquele que a gente pode viajar, né, na companhia aérea, viaja a uma altitude que ultrapassa pouquinha coisa de 11 km. Deu pra entender a diferença? De 30 km para 11, que é o que temos hoje em dia. Essas naves poderiam ainda se desacoplar do corpo e entrar em órbita, podendo interceptar satélites e lançar mísseis. Além disso, a nave poderia chegar com muito mais facilidade e rapidez a qualquer lugar do mundo e teria muito mais facilidade de pouso. Depois de 10 anos, quando a primeira nave finalmente ficou pronta ali, o projeto foi encerrado, mas existem boatos ainda de que versões similares estão rodando e de que estão sendo testadas aí por alguns governos. Não sei não, hein? Pode ser que exista mesmo. Veículo subterrâneo. Até aqui quase todos os itens parecem ter saído diretamente de filmes e livros de ficção científica, né? Este é mais um exemplo de como os soviéticos estavam um passo à frente em desenvolvimento tecnológico. Apelidado como toupeira de batalha, esse veículo foi desenvolvido para viajar com certa facilidade por debaixo da terra, podendo atacar qualquer alvo de baixo para cima. Esses verdadeiros tanques foram desenvolvidos depois que o governo soviético apreendeu dois projetos semelhantes vindos da Alemanha. Nos anos 60, o único veículo produzido desceu a 10 metros de profundidade e viajou a cerca de 50 quilômetros. O projeto foi cancelado após um acidente com essa toupeira de batalha, onde tanto o veículo quanto os tripulantes nunca foram encontrados. Será que ela cavou tanto que foi parar em uma outra dimensão? Ou em um outro planeta? Vai saber, né? Então é isso, família, esse vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de avaliar o vídeo, se inscrever no canal para fazer parte da família e me seguir lá no Instagram, que tá aparecendo aí na tela. Tem muita coisa nova para vocês lá também. Um abraço e até a próxima. Valeu!